Fala galera, tudo bem? Aqui é Orlando que está falando e hoje eu vou falar para vocês sobre equações de segundo grau completas ou incompletas, umas observações que temos que ter, certo? Porque às vezes alguém pode perguntar para você quantas raízes tem essa equação? Aí você só é ter um pouquinho de malandragem e você irá responder na ponta da língua, ao pé da letra, sem medo de errar. Em uma equação de segundo grau temos o seguinte: observação A. Quando δ for maior que zero, a equação terá duas raízes reais. Ou seja, se você calculou o discriminante δ e lá encontrou 3, 8, 9, 16, ou 25, ou 41, ou 47, ou 100, ou 1000, essa equação vai ter duas raízes reais. Diferentes, é claro, né? Duas raízes reais diferentes. Podem ser racionais ou irracionais. Observação B. Toda vez que você calcular o discriminante δ e ele der menor que zero, aí você está imaginando o que seria um número menor que zero. É muito simples. Um número menor que zero é todo número negativo. Então, se você resolveu lá e encontrou menos 10, menos 15, menos 25, menos 36, menos 1000, aí esse número é negativo, é menor que zero. Toda vez que o δ der negativo, ou seja, menor que zero, a equação não terá raízes reais. Maior que zero tem duas, menor que zero não tem raízes reais. E na outra observação, toda vez que você calcular o discriminante δ, esse discriminante δ deu igual a zero, essa equação tem apenas uma raiz real. Tem alguns autores que dizem que as duas raízes são iguais quando δ é igual a zero. Mas eu fico assim meio desconfiado que se, por exemplo, você colocar na reta, encontrou lá, por exemplo, o número 4, e depois você calculou a segunda raiz e encontrou 4. Você vai colocar na reta numérica, no mesmo lugar. Se você colocar no mesmo lugar, é porque esse número é um único número e não dois números iguais. Tá bom? Então, se for menos 3, vai ser apenas menos 3. Se for 4, será apenas 4. Então, gente, recapitulando, toda vez que o δ zerar, você terá apenas uma raiz real. Mas se você quiser dizer que as duas raízes são iguais, aí é problema seu. Tem alguns autores que aceitam essa versão também. Eu fico meio na dúvida e prefiro achar que essa equação, que o δ é igual a zero, tem apenas uma raiz real. Vamos para alguns exemplos? Vejam só. Em cada uma das equações, diga se ela possui uma raiz, duas ou nenhuma raiz real. Vejamos, na letra A nós temos x² menos 6 vezes x mais 2, que é igual a zero. A gente só vai até chegar no discriminante δ para saber se ela tem uma raiz, não tem raiz ou tem duas raízes reais. Vejamos, A é 1, B é menos 6 e C é 2. A é 1 porque é quem acompanha x elevado ao quadrado. Pessoal, x ou a incógnita, seja lá quem for a incógnita. Às vezes a gente coloca sempre x, mas pode ser outra letra qualquer. Toda vez que você chegar na frente da letra que está elevada ao quadrado, aí está o número 1, se não aparecer outro número. Se for menos a letra elevada ao quadrado, vai ser o número menos 1. Certinho? E a letra que acompanha o x sozinho, o x elevado a 1, é chamado de b. Aquele número que não tem letra, que não tem incógnita, é chamado de c. Nesse caso, A é 1, porque não tem ninguém na frente do x ao quadrado, a menos o número 1. Não é zero aqui não, porque se for zero, essa equação deixa de ser de segundo grau. E o b é menos 6, porque está na frente do x sozinho, e o c é o termo independente, ou seja, aquele que não tem x, não tem incógnita. Vamos para o δ. Δ vai ser b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí a gente vai trocando, δ é menos 6 elevado a 2 menos 4 vezes a vezes menos 1 vezes 2. Lembrem que essa constante menos 4, toda vez que tu fores calcular o δ, vai ter essa constante aí, tá ok? Agora, para você não fazer menos 6 elevado a 2 igual a menos 12, eu vou colocar a multiplicação aqui, a potência transformada em multiplicação. Aí fica menos 6 vezes menos 6, para você não fazer 12 ou menos 12, né? Menos 4 vezes 1 vezes 2. Agora, para você sacramentar a ideia da multiplicação aqui da potência, δ vai ser igual a 36. 36 é 6 vezes 6. Menos 6 vezes menos 6, melhor dizendo, né?
E aqui deu menos 8, porque é menos 4 vezes 1 vezes 2. Multiplicando os três elementos aqui, deu menos 8. E juntando agora, delta é igual a 36 menos 8. 36 menos 8 vai dar 28. Aí você vai aqui e finaliza. Então, ela vai ter duas raízes reais, porque o delta deu igual a 28. 28 é um número bem maior do que zero. Vai dar duas raízes irracionais aqui. E aí você vai aqui e finaliza. Conclui. Como o delta é igual a 28 e 28 é um número maior que zero, essa equação tem duas raízes reais. Aqui é a leitura desse trechinho aqui embaixo. Vamos para o exemplo B. No exemplo B, nós temos x elevado ao quadrado mais 6 vezes x mais 9, que é igual a zero. Nesse caso, A é 1, é quem acompanha x elevado ao quadrado. B é 6, que é quem acompanha o x sozinho. E C é 9, é aquele elemento que não tem incógnita. É o termo independente, como alguns dizem por aí. Então, A é 1, B é 6 e C é 9. Discriminante delta, de novo, pessoal, esse menos 4 é uma constante. Toda vez de calcular o discriminante delta, o menos 4 irá aparecer. Ele é uma constante nessa fórmula do discriminante delta. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser 6 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 9, que é o valor de C aqui, né? E A é um valor, A é 1. Para você não dizer que 6 elevado ao quadrado é 12, 6 elevado a 2 é 12, eu vou distribuir a multiplicação assim, 6 vezes 6, menos 4 vezes 1 vezes 9. 6 vezes 6 são 36, multiplicamos e colocamos aqui embaixo, menos 4 vezes 1 vezes 9 é menos 36. Esse produto aqui deu menos 36. Quando você fizer 36 menos 36, vai dar zero. Então, o valor desse delta aqui é zero. Obviamente, aqui só vai ter uma raiz real, porque o delta ficou igual a zero. Aí você pode ir aqui para baixo e concluir. Como o delta é igual a zero, essa equação tem apenas uma raiz real. Viu como é fácil? Tranquilo para você testar isso aí. Fazer à vontade. Agora, a letra C, nós temos x, 7 vezes x ao quadrado, mais 1 vezes x mais 1, que é igual a zero. Aqui, pessoal, A é 7, B é 1, é quem acompanha x sozinho, e C, o termo independente, é o número 1. Então, vamos aqui, colocando aqui os elementos, o coeficiente numérico, o termo independente. Agora, a gente vai para o delta. Lembrando, toda vez que tu fores calcular o delta, essa constante menos 4 está em todas, e aqui é uma multiplicação. Colocou as letrinhas enfileiradas, é multiplicação. Então, delta, a gente colocou aqui agora 1 no lugar do B, que é o valor real de B é 1. Para o lugar do A veio o número 7 e do C veio o número 1. Aí, para você não dizer que 1 ao quadrado é 2, tu vais fazer assim, 1 vezes 1, menos 4 vezes 7 vezes 1. 1 vezes 1, pessoal, é 1 e não 2. E menos 4 vezes 7 vezes 1 é menos 28. Essa multiplicaçãozinha aqui deu menos 28, porque esse é negativo, esse é positivo, esse é positivo. Então, menos vezes mais dá menos vezes mais dá menos, por isso que veio o menos para aqui. E agora, delta é igual a 1 menos 28 é menos 27. Para você diminuir, você conserva o sinal do número que tem o maior módulo e diminui. Não é isso, pessoal? Então, aqui quem tem o maior módulo é o menos 28, por isso que deu menos 27. Você, ao invés de somar, subtrai aqui, tá bom? E nesse caso aqui, gente, o delta deu muito, mas muito mesmo menor que zero, bem longe do zero, para o lado negativo, para o lado esquerdo do zero. Toda vez que o número for negativo, ele é menor que zero. Aí tu vai aqui e conclui. Como delta é menos 27 e menos 27 é menor do que zero, essa equação não tem raízes reais. Viu como é tranquilo, como é fácil você fazer essa análise? Não precisa calcular as raízes, é só chegar no discriminante delta, para o que a gente vai perguntar em atividades futuras, tá bom? Aquele abraço a todos, se cuida.